Agora eu vou fazer uma visão geral dentro do N8N para você entender melhor quais são as suas funcionalidades. Para você, provavelmente não vai aparecer essas automações, mas você pode clicar em Start from Scratch ou criar um novo workflow por aqui. No canto superior esquerdo, você consegue renomear a sua automação. Digamos que aqui seja a automação número 1. Você consegue definir também tags para separar automações por categoria, assim como eu fiz aqui. Social media, de prospecção, atendimento, agentes inteligentes. Aqui na parte superior direita, você, dentro dessas três pontinhos aqui, consegue duplicar esse workflow, fazer o download dele, importar por meio de uma URL, importar por meio de um arquivo, ir para as configurações, onde você consegue trocar a ordem de execução da automação, colocar uma outra automação de erros exclusivos para disparar, seja no e-mail, seja no WhatsApp. Caso essa automação se dê algum erro, consegue configurar aqui a time zone dessa automação. Colocar aqui, por exemplo, para América São Paulo. Você consegue configurar isso aqui também. Aqui, por exemplo. Você consegue definir para quando essa automação ela pode ser salva, caso dê algum erro na execução, caso ela tenha sido bem sucedida, em execuções manuais, ela fazer o salvamento automático. Isso lembrando que o N8N ele não salva automaticamente os seus workflows, você precisa fazer isso manualmente. Você consegue definir um timeout, caso esse workflow ele demore muito para rodar, você consegue parar a execução desse workflow por meio dessa opção. E agora, voltando nas configurações, aqui você tem um nó mais, você tem a opção para você pesquisar os nós que você pode montar as suas automações. Digamos que a gente pode configurar aqui para essa automação ela rodar a cada 2 dias, por exemplo. E aí você consegue colocar essa automação, esse disparo inicial para essa automação e ativar aqui esse workflow. Lembrando que caso aqui seja manual, um trigger manual, você não consegue ativar essa automação. Você precisa definir um tipo de disparo para você conseguir ativar ela aqui futuramente. E depois clicando aqui em mais, você consegue selecionar outras aplicações também para conseguir pegar os dados da onde você queira e manipular as informações. Lembrando que nas próximas aulas a gente vai abordar sobre cada função desses nodes, então pode ficar tranquilo. Aqui você consegue testar esse workflow que você está criando. Por exemplo, aqui já rodou. Você consegue tirar os dados que você pegou dessa automação clicando nessa lixeira. Desse lado nós temos as lupas, que você consegue diminuir o zoom, aumentar, enquadrar melhor a automação. E voltando para cá, você tem a visão geral de todos os seus projetos, as automações que você já desenvolveu. No canto inferior, no canto inferior esquerdo, você tem aqui as atualizações, você tem a parte de documentação, fórum, curso, pode reportar algum bug. Você tem também a biblioteca de templates do N8N, que a gente vai ver mais um pouquinho para frente. Também tem as atualizações que estão disponíveis para você fazer dentro da sua instalação. Lembra que eu tinha falado que era importante a gente pegar aquela chave de ativação que o próprio N8N te dá? É justamente pela quantidade de automações que você consegue utilizar. Aqui, por exemplo, a própria plataforma ela te dá uma quantidade ilimitada.
coisa que na versão cloud você só pode utilizar até 5 plataformas. Caso você queira fazer um upgrade, você tem que mudar de plano. Aqui na parte personal, você consegue mudar o seu nome, mudar o seu e-mail de acesso, escolher uma outra senha, caso você não se lembre dela ou queira alterar, você consegue fazer essa mudança por aqui também. E trocar o tema também, para claro, para um tema escuro. Você consegue adicionar mais usuários dentro dessa mesma instalação. Caso você queira criar uma equipe, você consegue enviar esse e-mail para um convite pelo e-mail e adicionar também aqui a categoria dele. Aqui na parte de API, você gera uma API para utilizar o N8N. Algumas funcionalidades elas só vão estar disponíveis na função no plano Enterprise do N8N. Essa parte de External Secrets, Environments, SEO são apenas disponíveis no plano Enterprise. Essa parte aqui é bem interessante porque você consegue instalar nodes personalizados dentro do N8N. Por exemplo, aqui na biblioteca você consegue instalar, por exemplo, o node da Evolution, que é basicamente uma ferramenta em que vai conectar com o WhatsApp e consegue fazer disparo de mensagens utilizando o seu número. Então, a gente consegue fazer isso com HTTP Request ou instalando esse node personalizado por aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu dei o comando correto. Pronto, instalei esse node personalizado utilizando essa parte de Community Nodes. Lembrando que você pode acessar aqui a biblioteca de nodes personalizados também, que eles disponibilizam. Tem ferramentas como DeepSeek, Eleven Labs, já vi ferramentas como Chatwood também, Puppeteer, que é uma ferramenta interessante. Typebot eu já vi por aqui também, então você consegue pesquisar aqui nessa parte, nesse campo, o node que você deseja instalar em específico dentro do N8N e pegando simplesmente esse código personalizado, você entra dentro da aplicação que você deseja instalar dentro do N8N, copia o código e joga para dentro dessa parte personalizada aqui, ó. E aí você consegue instalar esse node em específico utilizando esse código. Perfeito? Aí você clica aqui nesse checkbox, em install, você já consegue ter um node personalizado dentro do seu próprio N8N. Voltando no menu principal, a gente tem também essa opção excelente para visualizar a biblioteca de templates que o próprio N8N te dá, onde você pode pesquisar automações separadas por aplicativos, por exemplo, aqui Google Sheets. A gente consegue entrar dentro de uma automação específica de acordo com o título, com as nossas necessidades. Lembrando que essa é uma biblioteca que o próprio N8N te dá, para você instalar templates. E aí você consegue selecionar toda a automação, copiar, dar um Ctrl C. Vamos voltar lá para o N8N. Vamos voltar para o N8N. A gente consegue criar um workflow aqui e dar um Ctrl V. E pronto, você já tem toda a automação daquela biblioteca de templates aqui dentro do seu N8N. Lembrando que a gente consegue fazer algo parecido também utilizando esses 3 pontinhos aqui, onde você consegue instalar uma automação, um template por meio de um arquivo. Vou fazer um exemplo aqui. Eu tenho essa automação aqui, lembrete de agendamentos. Tendo o arquivo, eu consigo instalar ela
facilmente aqui dentro do meu end-to-end, apenas clicando alguns botões, encontrando o arquivo. Então já tem uma automação totalmente personalizada aqui dentro do meu end-to-end. A gente consegue fazer a mesma coisa utilizando a URL que tem aqui em cima do nosso navegador. A gente consegue colar ela aqui, a URL do Flow, e importar por meio de uma URL, copiando, colando, ou por meio de um arquivo. Perfeito? Espero que você tenha entendido e até uma próxima aula.